Caros irmãos e irmãs, é um prazer e um privilégio estar participando desse terceiro encontro de lideranças, vinho novo em odres novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis. E cabe a mim falar a vocês sobre vinho novo no presbiterato. Vinho novo no presbiterato. De onde vem essa expressão, né? Vinho novo, odres novos, né? Ela vem de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 38, como outros preletores desse evento, outros palestrantes já devem ter mencionado. E nesse texto nós lemos aqui, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, retornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Vinho novo. Qual é a situação aqui? Jesus Cristo está sendo interpelado e a sua prática cristã, a sua prática de ensino, a sua prática junto com os discípulos ali está sendo contrastada com aquela dos fariseus e até com os discípulos de João. Porque os discípulos de Cristo, naquele momento, eles demonstravam alegria e demonstravam uma ativa participação de serviço. E então, aqueles que questionam a Cristo, eles dizem, como é que vocês não procedem como os fariseus? E a resposta de Cristo é através de diversas pequenas parábolas, entre essas, esse texto que nós lemos aqui, de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 38, falando de vinho novo em odres novos. Ora, o vinho novo é a presença e ensinamentos de Cristo aqui. São as verdades que estão registradas para nós no Novo Testamento. Ali o Novo Testamento estava em formação. Aqui nós encontramos o ápice da história. Jesus Cristo está ali com eles, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. E ali ele está trazendo a sua mensagem, ele está interpretando e concretizando as lições do Antigo Testamento e mostrando que tudo aquilo aponta para ele. E a sua missão levaria à morte e à ressurreição gloriosa, vencendo a morte, morrendo pelo seu povo, mas também trazendo o poder para o seu povo dessa ressurreição, dessa vitória sobre a morte. São diretrizes para uma nova vida. Jesus não está se posicionando contra o Antigo Testamento, mas ele está complementando e esclarecendo as sombras que existiam e que agora aparecem de forma nova, muito clara nessa ocasião. E os odres novos? Os odres novos são essas novas vidas agora. Uma nova vida que experimentam um novo caminhar, que experimentam essas verdades, né, que são registradas para nós, essas diretrizes, instruções detalhadas que nós temos no Novo Testamento e também o registro detalhado como foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que ele ensinou e que foi expandido e aplicado pelos apóstolos. As diretrizes para essa nova vida como fruto do Espírito Santo, como nós temos lá em Gálatas capítulo 5. Nós temos aqui tudo aquilo que é necessário para que a igreja seja vitoriosa e permaneça militante. A promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja
nessa nova fase. A igreja não começa no Novo Testamento, o povo de Deus tem a sua continuidade desde o Antigo Testamento, mas agora o verdadeiro Israel se mostra o Israel espiritual, aquele que está presente em todas as raças, tribos e nações que serão, a partir de agora, evangelizadas. Satanás não tem mais o poder de enganar essas nações, e o evangelho irá percorrer nesses odres novos que, recebendo a vitalidade de um vinho novo, estarão trazendo a mensagem de Cristo e vivendo essa mensagem e essas diretrizes para que a igreja prossiga à frente forte. Mas não é uma tarefa, e não foi uma tarefa fácil, mas uma tarefa cheia de muitas perseguições, de muitos problemas, problemas que o povo de Deus sempre enfrentou. E nós, como povo de Deus, enfrentamos problemas também. Enfrentamos situações difíceis. A igreja atravessa momentos de dificuldade também nos nossos dias. E não há ocasião melhor do que essa para que nós estejamos olhando para esse vinho novo da revitalização. Os ensinamentos das Escrituras são sempre vinho novo. E a nossa prática cristã pode ir ficando familiarizada demais com a rotina. Veja, nós podemos estar simplesmente seguindo alguns procedimentos só porque são tradicionais. Podemos nos esquecer de estar confrontando a nossa prática com aquilo que a palavra de Deus define e determina como deve ser o nosso caminhar. E no caso aqui que nós estamos particularizando o nosso foco, a nossa atenção no presbiterato, isso também acontece. Precisamos, na realidade, a igreja sempre precisa de reforma. E quando eu digo isso, não é que ela precisa de estar inovando. Uma igreja reformada sempre se reformando não significa uma igreja reformada sempre inovando. Mas aquele espírito que esteve presente na reforma, conduzido ali pela mão soberana de Deus, de que eles tinham que olhar para as Escrituras para poder revitalizar a igreja, para conduzir a igreja naqueles tempos difíceis ali. Lutero entendeu isso. Lutero, olhando para trás e tomando como base as Escrituras, depois de sua dramática conversão, ele toma como base as Escrituras para poder atuar poderosamente no presente e tratar das questões reais do seu tempo, do estado da igreja. E olhava para o futuro também, como também nós devemos olhar, objetivando o futuro de uma igreja revitalizada. Então, em linhas gerais, o nosso tema é revitalizando o presbiterato, dentro desse tema maior de vinho novo em odres novos. Revitalizando o presbiterato. E nós gostaríamos de abordar esse tema nosso aqui, essa questão de revitalização do presbiterato, tratando disso em 4 áreas aqui. E eu vou nominar essas áreas e nós vamos nos deter em cada uma delas para ver o que é que podemos extrair das diretrizes da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, confrontando como é que está a nossa prática e se nós estamos sendo eficazes e produtivos e, além disso, se estamos sendo, na realidade, bíblicos, né, no nosso caminhar para que a igreja também possa experimentar essa revitalização. A revitalização do presbiterato, em primeiro lugar, começa com o fortalecimento da família. Eu poderia dizer das famílias, mas eu não estou me referindo à revitalização da igreja agora como um todo, mas com um foco muito específico do presbiterato. Então, com a família do presbítero.
fortalecimento da família. Eu creio que as diretrizes que nós temos para esse ofício, eles enfatizam esse ponto. Então, se vamos revitalizar o presbiterato, temos que começar, em primeiro lugar, com o fortalecimento da família. Em segundo lugar, a outra área que nós queremos ver é que a revitalização do presbiterato passa pela aderência às funções do ofício, às funções do presbiterato. Uma terceira área também que nós vamos tratar é que revitalizando o presbiterato envolve o apreço pela palavra de Deus. E uma quarta e última área é que a revitalização do presbiterato vai abordar com realismo, mas biblicamente, as questões práticas do ofício de presbítero. Então, pela graça e misericórdia de Deus, vamos caminhar nesse roteiro aqui durante os próximos minutos aí que nós temos, para examinar cada um desses pontos aqui, cada uma dessas áreas. E eu disse que a primeira que nós iríamos abordar é que a revitalização do presbiterato começa com o fortalecimento da família. Ora, todos nós estamos familiarizados demais com as diretrizes, as qualificações dos presbíteros contidas na palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, e também em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Essas são as cartas pastorais, onde Paulo escreve aqueles jovens pastores, estruturando a igreja e estruturando os ofícios que deverão administrar a igreja em seus diversos aspectos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que quando nós examinamos aquelas qualificações, nós vemos que nelas a família se sobressai como um elemento central. Nem sempre a gente lê aqueles textos e a gente se apercebe disso. Muitas vezes as pessoas passam pelo texto e acham que aquelas qualificações são apenas para aferição da igreja, do testemunho daquele que é candidato ao presbiterato, como é que ele reflete aquilo no seu testemunho social dentro da igreja. Mas creio que uma leitura mais acurada, mais precisa, vai mostrar que todas aquelas características, elas devem estar presentes dentro da família do presbítero. E quando elas estão presentes na família do presbítero, significa que ali há uma família forte, uma família que é gerida, que é administrada de uma forma que vai possibilitar que ele tenha um desempenho adequado na gestão das coisas da casa de Deus. Deus, com frequência, ele utiliza, na sua palavra, esse recurso didático. Ele trata de coisas mais próximas a nós, para levar o nosso pensamento a coisas que são mais remotas, mas nem por isso menos importantes, mais importantes até. Por exemplo, é o apóstolo João que diz, se alguém não ama a seu irmão, como amará a Deus? Então, a atenção é levada, o foco ao amar ao irmão. Então, não adianta você dizer e proclamar que ama a Deus se você está descumprindo o mandamento de amar ao seu irmão, de estar demonstrando o amor àquele que está próximo de você, e é essa ênfase que ele dá, aquele que está perto, próximo, como vai amar a Deus? E diversas outras passagens que dão esse foco aqui também. E na questão das instruções que são dadas para os presbíteros, para aqueles que almejam o episcopado ou a supervisão, seria uma tradução também bem legítima, está ali a família, porque se alguém não cuida da família, como cuidará da igreja
de Deus. E é isso que nós vemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 4 e 5, que são centrais ao tratamento que Paulo dá às qualificações ali do presbítero, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. O governo da casa é essencial e importante. E ele adiciona: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E quando nós vemos aquilo que é colocado para Tito, lá no capítulo 1, versículos 5 a 9, nós vemos também que é necessário que o presbítero tenha esse governo da casa. E a inferência é a mesma. Essa questão mais próxima dele é aquela mais essencial para o exercício do ofício. Quando nós comparamos as duas relações de características aqui, eu acho bem interessante que, possivelmente, se nós agruparmos algumas aqui em Tito, nós vamos ver que há uma correspondência quase que total com aquelas diretrizes que são colocadas lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Não é de espantar isso, não é algo que deva ser mais do que uma mera menção que deva ser feita a isso, porque foi Paulo que escreveu as duas diretrizes. Mas todas as duas, elas são capeadas com a palavra irrepreensível ou inculpável. Calvino, referindo-se a esse tema aqui, ele diz que não é ninguém que tenha pecado, não é alguém que tenha pecado. Porque se assim fosse, ninguém poderia ocupar esse ofício. Mas alguém que não tenha uma mancha, alguma situação que o impeça, que aquela mancha, aquela situação provocada pelo pecado ainda ou está presente, ou é algo que o marcou de tal maneira que vai chamar a atenção, o foco das pessoas vai ser sempre para aquilo e não para o que ele supostamente poderia fazer. Mas veja, eu não vou me deter nessas qualificações, elas são bem conhecidas. Em Timóteo, nós temos as qualificações começam exatamente com algo que diz respeito à família, esposo de uma só mulher. E lá em Tito, marido de uma só mulher. Segunda característica, temperante. Lá em Tito nós temos tenha domínio de si. A terceira, sobriedade, que ele deve ser sóbrio. Lá em Tito fala em sobriedade também. Em 1 Timóteo, modesto, ou seja, está contente, não procura aparecer. Em Tito nós temos algo que poderíamos traçar o paralelo, não arrogante. Em 1 Timóteo, hospitaleiro, é a quinta característica, e Tito também coloca hospitaleiro. 1 Timóteo diz que o presbítero tem que ser apto para ensinar. E Tito diz que ele tem que ser apegado à palavra, lá no versículo 9 do capítulo 1. 1 Timóteo diz que não pode ser dado ao vinho, e Tito diz também que não deve ser dado ao vinho. A oitava característica em 1 Timóteo, não violento, e Tito diz nem violento também. 1 Timóteo, nós temos que ele deve ser cordato, e Tito diz que ele deve ser amigo do bem, piedoso, o que é uma personalidade cordata. 1 Timóteo diz que ele deve ser inimigo de contendas, e lá em Tito nós temos não irascível, ou seja, aquele que não se ira com facilidade, que é justo. E a 11ª, ele não deve ser avarento, e lá em Tito
ele não deve ser cobiçoso. Certamente há um paralelo entre esses dois termos aqui. Mas essas características todas, elas não somente podem, como elas devem ser vistas no seio da própria família. O presbítero tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, no seio da sua família. Não é sem razão que a lista começa com uma qualificação explicitamente familiar, esposo de uma só mulher ou marido de uma só mulher, comparando aqui as duas listas, e nós temos aqui em 1 Timóteo 3, 4 e 5 a questão do governo da própria casa e a colocação: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Caros irmãos e irmãs, se nós estamos procurando revitalizar o presbiterato, nós devemos dar uma atenção intensa a essa questão da vida familiar. Como é que anda a vida familiar? Ela caiu numa mesmice de tal maneira que os parâmetros para a vida familiar traçados pela palavra de Deus são rompidos diariamente, onde o tratamento entre esposo e esposa é um tratamento que não reflete o amor que deveria existir ali, que é comparado entre o amor de Cristo Jesus para com a sua igreja. Como é que está o governo dos filhos? Como é que está a educação deles? Ela está sendo acompanhada, ela está sendo trazida dentro da admoestação do Senhor. E se assim não for, isso pode ser e deve ser revertido, porque se nós procuramos a revitalização do presbiterato e, como consequência, a da igreja, nós temos que trabalhar as nossas famílias e nos certificar de que temos famílias sólidas que estão procedendo de acordo com os parâmetros e diretrizes da palavra de Deus. Não apenas que foram constituídas assim, com esse desejo muito nobre e correto, anos atrás, mas que elas continuam não apenas familiarizadas entre si, perdendo o rumo, mas mantendo uma devoção conjunta àquilo que Deus nos ensina, às suas palavras. Então, eu não poderia começar de outra forma, a não ser ressaltando a importância dessa primeira área para a revitalização do presbiterato dentro da Igreja de Cristo, principalmente quando nós atravessamos tempos difíceis e os presbíteros têm que ser pessoas firmes e que têm famílias firmes, que são apoiadas por eles e que o apoiam também, de tal maneira que a própria igreja vai vê-los como exemplo e vai sendo fortalecida em cima desse ideal, em cima desse objetivo. Segunda área que eu disse que nós iríamos tratar nesses minutos que temos aqui é a questão da revitalização do presbiterato, que ela passa pela aderência às funções do presbiterato. A revitalização passa pela aderência às funções do presbiterato. Ora, o que é que nós temos de diretriz nisso daqui? Em Atos capítulo 20, versículo 17, naquela ocasião onde Paulo está em Mileto e ele manda chamar os líderes, né, da igreja de Éfeso. O texto diz que de Mileto mandou chamar os presbíteros, né? Então aqui vem a liderança espiritual da igreja. Então isso nos ensina que a liderança era ali constituída pelos presbíteros, e Paulo tem palavras importantes a relatar a eles,
E ele passa a enumerar uma série de cuidados que eles devem ter para com a igreja, cuidado para com a doutrina e cuidado para com a própria vida também, como nós já vimos na área anterior. Lá no versículo 28, Paulo diz a eles: atendei por vós e por todo o rebanho. Os presbíteros foram constituídos para tomar conta da igreja de Cristo, para atender pelo rebanho. Mas antes que eles possam atender pelo rebanho, e antes que nós possamos estar com o foco do rebanho de Cristo, nós temos que ter o foco também na nossa vida, atender por nós, como Paulo instrui também a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina ou do ensino. Vejam, primeiramente vem o cuidado pessoal. Simonton, quando veio ao Brasil e quando estava perto de sua morte, mesmo que ele não soubesse disso, mas aos 34 anos, faltando 4 meses apenas para ele morrer de febre amarela, ele pregou um sermão, e nesse sermão ele coloca, o título do sermão era Como Plantar o Reino de Deus, ou o Reino de Cristo no Brasil, e ele coloca lá 5 pontos. Eu não vou me deter muito nos 5 pontos aqui, mas o primeiro ponto, e eu esperaria, né, se me perguntasse assim, como é que você vai plantar o reino de Deus numa determinada nação, eu diria, pregando o evangelho. Simonton coloca como primeiro ponto, pela vida santa de cada crente. E ele adiciona, porque sem essa condição, todas as demais sofrerão. E ele passa a delinear lá os pontos, colocando a responsabilidade sobre os ombros dos crentes, tal. A pregação está lá no 4º ponto, pela pregação da palavra por pessoas adequadamente qualificadas para tal. E o 5º e último ponto, que me fala muito perto do coração, porque essa é a minha área, a construção ou a instalação de escolas cristãs. E esse plano de Simonton, se nós formos ver na história, ele foi colocado em prática. Mas o meu objetivo aqui é chamar a atenção para esse primeiro ponto que ele coloca: atender para a vida, porque a atenção que nós damos à nossa vida espiritual, ela vai ser o ponto de amarração para que nós possamos ter uma aderência às funções do presbiterato. E o outro ponto é que Paulo diz aqui que nós temos que cuidar do rebanho de Deus. Ora, os diáconos foram instituídos lá em Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. E é muito claro que lá eles foram criados para cuidar das questões materiais. E é muito claro também que quando Paulo estrutura o presbiterato em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, ele está estruturando a liderança da igreja e presbíteros, e depois ele fala dos detalhes do diaconato também. Mas está claro, pelo menos na minha compreensão ali do texto, que nós temos que emular algumas daquelas funções de proclamação do evangelho e do cuidado espiritual que os apóstolos tinham, porque quando os diáconos foram criados, eles foram criados exatamente para permitir os apóstolos a cuidar das questões espirituais do rebanho. Enquanto que os diáconos cuidariam das questões materiais, enquanto cuidariam daquelas situações administrativas, daquelas pendengas que estavam ali surgindo, as viúvas dos helenistas, daqueles que estavam sendo convertidos, que vinham de uma cultura helenista,
grega estavam sendo negligenciadas, supostamente eles tinham que administrar o que era um problema real, mas se eles ficassem administrando essas questões, iriam negligenciar a ministração espiritual. Então, quando eu falo de aderência às funções do presbiterato, é essa visão de estarmos cuidando do rebanho de uma maneira tal que as funções materiais estejam colocadas no seu devido lugar. Não é sem razão que o nome é presbítero, que significa ancião, são os experientes, não é relacionado apenas a uma questão de idade, faixa etária, mas experientes na fé. Mas nós vivemos tempos difíceis e vivemos tempos confusos também nessa área aqui que eu estou me referindo. E qual é a confusão? Se os irmãos presbíteros que estão me ouvindo aqui e me vendo nessa palestra fizerem uma aferição honesta e forem honestos com relação às atividades do conselho ou às reuniões do conselho, verão que em torno de 70% do tempo que nós passamos do conselho, ele é dedicado às questões materiais da igreja. As discussões são relacionadas se aceitamos esse orçamento ou aquele outro orçamento. Se a igreja deve ser pintada desta ou daquela forma. Se a bancada vai ser substituída agora ou no ano que vem. Se a reforma da sala tal deve ser realizada. 70% aproximadamente do tempo que nós passamos em reunião dos conselhos é dedicada às questões materiais. Tem alguma coisa errada. Um ofício inteiro foi criado pela palavra de Deus para cuidar dessas questões. Mas os diáconos foram relegados a administradores de estacionamento ou polícia da igreja, são aqueles que devem verificar ali a ordem do culto, e possivelmente até essa questão de polícia da igreja, a ordem do culto e tudo mais, deveria estar dentro das funções do presbítero e não do diácono, enquanto que nós absorvemos coisas que deveriam estar na função dos diáconos. Para nós revitalizarmos o presbiterato, nós temos que nos ater às questões da administração da saúde espiritual da igreja, da nossa saúde espiritual, primariamente, e da saúde espiritual da igreja. E isso é aderência às funções do presbiterato. Como é que nós vamos revitalizar o ofício presbiterato se nós mantivermos essa situação? Se nós perpetuarmos essa forma de administração das reuniões do conselho, se nós continuarmos usurpando as questões materiais para que sejam decididas pelos presbíteros, uma chamada à revitalização do ofício passa por essa reflexão, para que nós olhemos a palavra de Deus e nos convençamos e procuremos ver o que é que está sendo necessário na vida espiritual da igreja e discutamos isso. E tenhamos devocionais mais profundas e estudos bíblicos até que tratem de situações contemporâneas e que estamos atravessando no âmbito espiritual, para que a igreja possa ser orientada, para que o pastor possa ser sustentado também na sua prédica, na sua gestão do púlpito. Então, essa é uma situação, eu creio que das mais importantes que deveria merecer a nossa atenção. A terceira área que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão dentro dessa questão dos odres novos, da revitalização do presbiterato, é que a revitalização do presbiterato envolve o apreço
pela palavra de Deus. Apreço pela palavra de Deus. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 9, nós lemos aqui com muita clareza: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos apto para ensinar, está mais resumidamente. Mas o texto aqui de Tito, ele traz ensinamentos aqui que são extremamente preciosos. Ele coloca aqui que deve existir um apego, uma apreciação, uma devoção à palavra fiel, que é segundo a doutrina. A palavra proclamada, obviamente, que é segundo a doutrina, ou seja, harmônico com os ensinamentos da palavra de Deus, ou a própria palavra de Deus, as escrituras, o registro que Deus fez para a nossa instrução, para que nós não fôssemos deixados órfãos, sem diretrizes aqui nesse mundo tenebroso. Quando atravessamos tempos difíceis na igreja, nada mais necessário do que esse apego à palavra final. E o texto diz aqui também, de modo que tenha poder. É assim que nós vamos ter poder. Veja, a busca do poder é algo tão presente em tantos lugares, né? Muitas áreas do segmento evangélico falam até em religião do poder e aplicam isso de forma errada, como se religião do poder fosse aquela que procurasse emular aquilo que os apóstolos faziam na igreja primitiva, de tal maneira que nós teríamos apóstolos contemporâneos e tudo mais. Não, mas o poder, ele vem com o apego à palavra. O poder é o poder do Espírito Santo que vai se manifestar no nosso ensino, nas nossas palavras, no nosso caminhar, na nossa vida. E esse poder, ele nos é colocado aqui como sendo uma das áreas que deve receber a atenção dos presbíteros. Poder para quê? Poder para sobressair a cada um de nós pessoalmente, para que tenhamos uma projeção perante outras pessoas, não, poder para exortar pelo reto ensino. Exortar pelo reto ensino. A palavra exortar tem o sentido de aconselhamento, e pelo reto ensino significa que nós vamos sempre estar fundamentados na palavra, enraizados na palavra de Deus. Não são situações onde nós vamos dizer, eu acho que é assim, ou o último guru psicológico que eu li fala que nós temos que caminhar dessa maneira. Não, é pelo reto ensino, por aquele ensino que é reto, é correto, é justo, procede da palavra de Deus, como para convencer os que o contradizem. Convencimento vem pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Esse poder é o poder do Espírito Santo, e ele vai convencer os que o contradizem. Não é pelo nosso poder de argumentação, apesar de nós devemos nos esmerar para apresentar da maneira mais lógica possível. Por exemplo, Paulo, lá em Atos capítulo 17, quando ele chega na sinagoga em Tessalônica, diz ali que durante sábados ele esteve arrazoando, ou seja, apresentando de uma forma racional e lógica as escrituras que ele dispunha na ocasião, que eram as escrituras do Antigo Testamento, demonstrando que aquelas profecias que ali estavam, as coisas que apontavam para o Messias, elas haviam sido concretizadas na pessoa de Cristo Jesus. Então, eles não tinham que esperar mais nada. Eles podiam ali estar dependendo das escrituras única e exclusivamente, para que eles
chegassem ao conhecimento de Cristo Jesus, aquele que havia vindo no seu tempo, vivido como um varão justo, entregue a sua vida pelo seu povo e ressurgido pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia, o único nome no qual há salvação. E Paulo fazia isso arrazoando com eles. E essa questão do convencimento daqueles que o contradizem faz parte desse apego às Escrituras, à palavra de Deus. É impossível nós tentarmos revitalizar o presbiterato sem esse apego à palavra de Deus, sem o uso da palavra de Deus, sem fazer a utilização dela de forma que ela venha a permear o nosso ensino e sempre nos certificando de que ele é um ensino correto e que é um ensino harmônico e não traz novidades, mas vai trazer a singeleza e pureza devidas ao Evangelho, conforme Paulo nos expõe e conforme nós somos comissionados a levar à frente essa tocha do Evangelho dentro desse ofício que nós ocupamos. A quarta área que nós queremos abranger aqui nesse nosso tempo, nesses minutos que nós temos, é que a revitalização do presbiterato, ela aborda com realismo, mas biblicamente, as questões práticas do ofício. Ela vai abordar com realismo, mas biblicamente, as questões práticas do ofício. A palavra de Deus nos diz, naquele texto de 1 Timóteo 3, que quem tem desejo de ocupar uma posição de liderança, de quem quer ocupar o presbiterato, a supervisão na igreja, excelente obra almeja, deseja. Mas não é ocupar para questões de poder pessoal, como nós já vimos, mas para cuidar da igreja de Deus. E também não significa que vai ser um mar de rosas, vai demandar sacrifício, vai demandar tempo, vai demandar horas em que nós devemos nos debruçar na palavra de Deus e horas onde nós vamos chorar também pelas tristezas que nós vemos de situações ocorrendo dentro da Igreja de Cristo. Vivemos momentos difíceis onde as diretrizes cristãs são desrespeitadas, a igreja sofre com isso, onde famílias estão sendo destroçadas, onde o comportamento pessoal ele não é condizente com as diretrizes que nós recebemos. E então, existem diversas situações práticas que nós temos que abordá-las, e eu trago algumas aqui como exemplo. Já estamos aqui tratando praticamente da questão do exercício bíblico da disciplina, né? É fácil nós deixarmos a questão da disciplina de lado, porque é difícil o exercício da disciplina. Mas a disciplina na igreja é uma das marcas, isso tem sido considerado pela teologia reformada, uma das marcas da igreja verdadeira é aquela que exercita disciplina. A disciplina por diversas situações, por diversos casos. Muitas vezes nós achamos que vamos exercer disciplina apenas por questões morais, mas existem outros casos também onde disciplina deve ser exercitada. Existem situações onde que é representada por falatórios que são destrutivos, de pessoas que são desrespeitosos. Existem situações onde nós temos que exercer a disciplina porque um irmão está defraudando outro
E em vez de ficarmos descansando, achando que aquilo vai ser resolvido na esfera judicial, como conselho, nós temos o dever de estar agindo nesse sentido também. Em minha experiência, nós já tivemos uma situação onde havia uma situação crônica de assunção de dívidas por um irmão e prejudicando outros irmãos, e essa situação teve que ser trazida à atenção do conselho para que fosse resolvida, e pela graça e misericórdia de Deus, ela foi resolvida pelas diretrizes da palavra de Deus. Uma outra questão são as discussões dentro do conselho. Elas existirão. E como é que a gente sabe disso? Ora, nós somos uma igreja conciliar e nós temos o exemplo lá de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, e aquele texto nos diz que o debate da questão que incomodava a igreja naquele momento, que era a observância exigida por alguns de práticas judaicas para que fossem considerados cristãos verdadeiros, ela estava gerando divisões, estava gerando a proclamação de um outro evangelho, um evangelho que não era o evangelho real, pegando aquelas coisas que eram sombras do que haveria de acontecer, ou que davam sinal para que o foco fosse a pessoa de Cristo, exigindo agora essa prática no meio cristão. E o texto diz que houve não pequena discussão, houve uma grande discussão, um grande debate entre eles. Então, por ver, nós devemos estar preparados para situações como essa. Se queremos revitalizar o presbiterato, nós não podemos ser simplesmente cordatos em tudo, mas temos que, de maneira bíblica, com a palavra temperada com sal, como nós temos em Colossenses 4, 5, para que a nossa palavra produza o efeito, resolver biblicamente e acertar as situações. Mas, por vezes, existirão situações onde discussões acaloradas ocorrem dentro de uma reunião de conselho. Lá em Atos 15, como é que a situação e como é que essa controvérsia foi resolvida? Quando as escrituras foram lidas e textos lá do Antigo Testamento, de Amós, foi lido, e em oração eles chegam a um entendimento comum. E é dessa maneira que nós temos que abordar essa situação prática de discussões dentro do conselho, acertar as questões em oração e pela palavra. Um outro exemplo que eu trago aqui, e dentro também da minha experiência de conselho, algumas vezes, situações ou de disciplina ou de alguma decisão que tem que ser tomada, nós vemos irmãos presbíteros tomando a possível proteção de parentes ou amigos chegados, esquecendo-se de serem imparciais no tratamento da questão, ou de, pelo menos, se julgarem prejudicados para participar daquela discussão por laços familiares ou o que for, e então torna-se um embate ali de laços familiares ou laços de amizade, em vez de uma procura ávida pela manutenção da pureza da igreja de Cristo Jesus. Isso é algo que tem que ser evitado. Uma outra situação prática, quando somos ordenados presbíteros, nós fazemos votos de ordenação. E nesses votos de ordenação, nós declaramos que aceitamos sinceramente, vejam, a palavra sinceramente está lá colocada, com um coração completo, sinceramente, os símbolos de fé da nossa denominação. Ou seja, não substituímos a palavra de Deus pela confissão de fé de Westminster,
nem pelos seus catecismo maior e o catecismo menor, mas nós cremos e acreditamos que eles são uma boa representação, eles representam bem o ensinamento da palavra de Deus no que diz respeito àquelas doutrinas que são ali expostas e tratadas. E esses votos de ordenação, por vezes, eles são esquecidos. E são promessas solenes feitas na presença de Deus e na presença do povo de Deus, de que acatamos esses votos de ordenação, mas com tristeza, já vi irmãos também presbíteros, às vezes participando de escola dominical, ou que estão ministrando o ensinamento que é estranho à nossa teologia reformada, que está refletida nos símbolos de fé, ou contestando o professor quando ele está apresentando a teologia da nossa denominação. Então, é necessário manter coerência doutrinária com os votos de ordenação. E o último exemplo que eu utilizo aqui para nossa lembrança é que nós não podemos negligenciar a visitação. É muito fácil nós acharmos que isso é trabalho apenas do pastor auxiliar, da equipe pastoral, e não estarmos em contato com os membros da igreja, ou apoiando os pastores, ou fazendo visitas como presbíteros, como aqueles que cuidam dessas almas, como aqueles... E vejam, aqui também há uma confusão com o papel dos diáconos, não que os diáconos não possam também estar sintonizados com as necessidades espirituais do povo. E muitas vezes, porque eles cuidam das questões materiais, eles têm uma afinidade maior e eles são porta aberta com mais facilidade das pessoas que falam de seus anseios, seus problemas e suas questões a eles. Mas nós não podemos abrir mão desse dever que é nosso. O dever de estarmos visitando, aferindo a condição espiritual, admoestando, orando com aquelas pessoas, verificando como é que está a situação familiar de cada um, exortando para que não esqueçam o congregar nesses tempos, principalmente agora, onde todos ficaram mais isolados do que normalmente, né, na pandemia, e nós temos que voltar essa questão da visitação e exortando a que estejam presentes nas igrejas, na medida do que for possível, para que estimulemos-nos uns aos outros a prática do bem, as coisas boas, as coisas que são comandadas na palavra de Deus, como nos ensina Hebreus, lá no seu 10º capítulo. Essa questão da visitação não poderia receber nenhuma ênfase menor, ela é muito importante, ela tem que ser bem recebida e bem enfatizada. Então, caros irmãos e irmãs, são diversos pontos aqui que nós podemos ver onde a revitalização do presbiterato precisa ser exercida de acordo com parâmetros bíblicos. Nós procuramos ver isso em 4 áreas aqui. 4 áreas que devem nortear uma revitalização. A revitalização começa com o fortalecimento da família. Ela passa pela aderência às funções do presbiterato. Ela envolve o apreço pela palavra de Deus. E ela aborda com realismo, mas biblicamente,
as questões práticas do ofício. Como dissemos já no início, nós temos o vinho novo das Escrituras, sempre novos, e precisamos de odres novos. O vinho novo dos ensinamentos de Cristo, da forma como ele foi expandido pelos apóstolos, e colocar isso nesses odres que estão preparados para essa nova vida. E presbíteros, aqui quando nós falamos de odres novos, não significa que sejam apenas aqueles mais jovens, até porque o nome nos remete aos anciãos, então aos experientes. Se existem aqueles que têm mais idade, mas nem por isso eles podem estar se acostumando com uma maneira de exercício desse ofício, de uma prática que sempre foi assim, mas raramente foi comparada àquilo que as Escrituras requerem do ofício. Que Deus possa, então, nos orientar e nos habilitar a termos essa revitalização, e assim fazendo, olhando a nossa vida também, estejamos todos caminhando para a revitalização da Igreja de Cristo, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela bênção que são as Escrituras, pela bênção que é a tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é luz para o nosso caminho. Ela representa um direcionamento firme e seguro. E se desejamos ser revitalizados, Senhor, nós não temos que olhar para novidades, para práticas supostamente inovadoras, mas nós temos que voltar às Escrituras, como os reformadores fizeram. E nela nós vamos encontrar vida, nela nós vamos encontrar essa revitalização, nela nós vamos encontrar um verdadeiro reavivamento, do qual a tua igreja necessita, Senhor, nesses tempos tenebrosos, onde a sociedade se encaminha em contradição total e absoluta àquelas diretrizes que nós encontramos nos teus ensinamentos, onde nós temos que ser, a cada momento, testemunhas mais fortes, mais firmes, mais saudáveis, mais alegres no nosso caminhar, mais fraternos no nosso relacionamento, para que o mundo, vendo em nós o amor que há entre nós, possa também se convencer do amor que é encontrado em Cristo Jesus como reconciliador de pecadores com um Deus que é santo, todo-poderoso e soberano. E pedimos perdão, Senhor, porque temos nos acostumado, às vezes, de uma maneira onde essa comparação com as Escrituras daquilo que fazemos é negligenciada. Pedimos perdão porque negligenciamos as próprias Escrituras, a leitura dela e a aplicação das tuas verdades nas nossas vidas. Te pedimos perdão porque temos exercido, por vezes, o nosso ofício de uma forma desleixada, e isso não é tolerado por ti, nós sabemos, Senhor. Olhamos para ti com alegria também porque ocupamos esse ofício, porque desejamos ele, porque tu nos apontaste para ele. E isso nos dá a esperança de que mesmo que tenhamos sido negligentes, que tu nos tragas de volta à lucidez cristã que deve estar presente nos nossos passos. Perdoa os nossos pecados, orienta nossas vidas, sê com nossas famílias e com a tua igreja nesses tempos difíceis, nesse mundo tenebroso em que vivemos,
É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.